Boa tarde, pessoal. Eu sou José Santos, CEO da Target Meio de Pagamentos, e hoje eu estou aqui com o Genivaldo Félix. Seja bem-vindo, Félix. Fala um pouquinho para nós sobre você e a gente começa a desenvolver aqui um tema dessa nossa conferência. Bacana. Santos, boa tarde, Santos. Um prazer em falar com você, meu amigo. Sou Genivaldo Félix, presidente da Câmara de Negócios Nacionais e Internacionais, a Logística CNN Log. É um grande prazer em falar com vocês aí. Acho que esse tema que a gente vai pontuar vai ser bem interessante para todo mundo aí. Ok. O tema da nossa conferência é retomada dos setores econômicos com a política brasileira. Félix, como é que você vê a retomada no setor de transportes pós-pandemia? Ô Santos, eu acho que nós estamos acompanhando aí diretamente de Brasília, né? A CNN está bem atuante em Brasília com todas essas ações junto ao governo e junto ao mundo empresarial. Nós estamos, obviamente, sendo o principal pivô dessa não paralisação, né, da nossa economia, porque a gente ainda estamos na operação atuante no mercado. A logística é o setor que não parou por esses dias, e o que a gente entende agora é começar realmente umas ações econômicas do zero, né? Nós estamos vendo aí, acompanhando nas notícias, no mundo empresarial, muitos empresários fechando as portas, muito pedindo falência. É uma questão bastante triste até de se acompanhar, mas é uma retomada que é aquilo, começar do zero, né? Fazer a lição de casa, que é realmente se unir. O brasileiro é um povo muito forte, né? Então tem essa qualidade de se retomar, de se reinventar. O que eu vejo nesse momento é uma participação de apoio, obviamente, do governo, de tomar ações, né, diretamente políticas da economia, e o privado se unindo de uma forma universal, né, porque a gente também depende do mercado internacional, de universal, até porque a pandemia também acabou atingindo o mundo inteiro, e atuando nesse formato de uma ação governamental e o apoio ao privado. E começar as ações de lição de casa, né, de uma gestão bastante enxuta, de entender as necessidades pontuais, e o que eu acho que é um principal fator do setor da logística é tentar reduzir custos para o setor, né, tentar reduzir, porque a logística é o fator que tem hoje o maior custo, né, dentro de uma operação econômica. Ainda é o setor do transporte, ainda é a logística ainda. Então, a gente tentar trabalhar nesse processo de 10 mãos, trabalhando em conjunto, para reduzir as ações de retomada do mercado. Eu acredito que nós temos aí um setor que está ainda se mantendo, muito embora prejudicado, é claro, que é a agricultura, né? A agricultura ainda tem as suas ações sendo feitas de forma contundente, de uma forma ainda bastante relevante no setor da economia, mas a gente sabe que um processo nosso, a grandeza que é o nosso país, não dá para ficar de uma dependência de um só setor. Então é trabalhar em 10 mãos e começar a lição de casa fazendo do zero. Bacana, bacana. Agora, como é que você acha que isso vai refletir aí nos negócios voltados à logística, principalmente no que diz respeito a abastecimento, transporte de carga, nesse momento político e econômico extremamente delicado que a gente está vivenciando hoje? Você acha que como é que vai se comportar esse cenário e como que a coisa vai andar? Você pode falar um pouquinho disso para nós? Sim. Santos, eu tenho falado com vários empresários de vários setores, né? A gente tem conversado muito sobre como que será o amanhã, né? Porque ainda não se tem o norte, né, de quando começaremos o processo de trabalho novamente. Nós não temos ainda nenhum parâmetro, né, dentro de as ações do governo, ou estadual, ou até mesmo federal, quando começaremos a retomada da economia.
O que eu percebo, que a gente tem ouvido de outros, né, outros empresários, em relação ao processo de trabalho mesmo que nós temos que ter aqui no Brasil, em estar operacionalizando a nossa logística de uma forma com mais tecnologia. Porque, obviamente, a gente entende que isso também vai trazer para a gente algum retorno de ter mais ações embarcadas nos caminhões, até mesmo, as ações mais pontuais nos portos. O que a gente está vivenciando também com um sofrimento muito grande, até de alguns empresários, é no setor aéreo, né? Hoje o setor aéreo tem sofrido aí um baque muito grande, porque nós né, fomos doutrinados, né, o processo nosso do brasileiro, doutrina nossa é ainda utilizar transporte rodoviário. Nós somos dependentes do transporte rodoviário. E isso para o rodoviário hoje ainda tem, como eu disse no início, ainda tem a movimentação logística. Nós estamos atendendo, abastecendo, as logísticas ainda depende, né, abastecimento de supermercados, a rede de varejo. E isso a gente tem feito de um trabalho que está sendo concluído, né? Tá acontecendo. Agora, o setor do aéreo, não, porque, como eu disse, nós somos dependentes do rodoviário. Se você acompanhar nos aeroportos, eu tenho ainda viajado por questão da própria associação, da Câmara, eu tenho vivenciado aí toda a paralisação do transporte aéreo. Então, esse é um setor que está sofrendo muito, porque o nosso movimento de logística não é feito por aeronaves, né? Nós temos ainda algumas companhias que operam com o processo aéreo, mas o nosso processo geral é rodoviário. No setor marítimo, também estamos sofrendo muito, porque as exportações e as importações também diminuíram muito, né? O Brasil, ele é movido pelo varejo, né? E a grande movimentação do varejo, ela vem de importação. Nós temos muita coisa que é de importação. E também nós estamos sofrendo com isso. As próprias indústrias, as montadoras, recebem muito material de outros países, né? E as ações com paralisação no Brasil inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós também estamos vivenciando essa paralisação. Então, o que eu vejo nesse momento é que a unificação dos setores, eu acho que é um momento importante, tentar, dessa unificação dos setores, né, auxiliar cada setor, tanto utilizando algumas ações para a logística do aéreo, para que ele possa ter a retomada, e a operação de importação e exportação começar também a ter a sua movimentação. Eu não digo que no primeiro momento não será da antigamente, né? Porque não vai acontecer de uma hora para outra. Vamos ainda passar por um grande tempo. Eu acredito que nós teremos ainda esse final de mês inteiro, do ano inteiro, em relação de estruturação, né? Projetando o que aconteceu nesses, por enquanto, quase aí 2 meses de paralisação. E aí, sim, acho que no começo de 2021 que a gente começa a entender um procedimento de retomada ao que era antes, né? Então, nesse momento, é um momento que a gente tem aí colocado junto com os empresários. Eu tenho falado aí com alguns pessoas da própria indústria automotiva, por exemplo, tem vivenciado horrores, né, de dificuldade. Nós da logística estávamos vindo uma crescente muito bacana em vendas de caminhões, vendas de equipamento, empilhadeira, e de repente a gente teve isso com uma freada assim bem significante, não só nosso setor, obviamente, mas dentro do que nós estamos falando aqui, nós estamos vivenciando aí uma escuridão aí do nosso setor. Ok. O setor público está sinalizando a importância da logística para a recuperação do país. Como é que você enxerga a visão do setor público sobre a logística e os investimentos que vêm por aí? Carlos Santos, meu amigo, eu tenho, como eu disse, né, eu tenho vivenciado aí, eu fico vivendo em 2 casas, né, Brasília e São Paulo. E em Brasília, conversando com muitos políticos, inclusive com
corpo do Ministério da Infraestrutura, e assim, o Brasil ele nunca teve uma ação direta, né, como prioridade da logística. A gente tivemos em 2018 uma dificuldade muito grande com a paralisação dos caminhoneiros. Depois nós tivemos aí uma ação interessante aí voltada com as paralisações, greves, etc. e tal. Então a gente nunca tivemos um toque, né? Um cuidado específico para o setor. Então, nesse momento, eu vejo que o formato do poder público é colocar muito mais essas ações de evidências de apoio ao setor logístico nesse momento, né? A gente sabemos muito, né? Você que também é do setor da logística, que o nosso setor ele é quase aparente, né? Ele tem uma dificuldade muito de estar com os holofotes voltados a ele. Então, nesse momento, eu acho que o governo deverá atuar com os líderes do setor da logística, colocando aí alguns pontos importantes para que tenhamos uma retomada. Eu acho que algumas ações que a gente está vendo de infraestrutura, como eu disse, né, a gente estávamos vindo aí com algumas questões bem pontuais por questão, mas importantes, né? Privatizações de rodovias, que foram umas ações bastante interessantes, inclusive nós participamos de algumas, a CNN participou de algumas junto com o ministro, e aí agora, obviamente, está tendo, né, esse retardo de datas, por questão óbvia de estrutura, de locomoção de pessoas, né, dessa restrição, enfim. Mas eu acredito que nesse momento, se nós da parte do privado não apoiar a parte pública, eles não conseguirão fazer sozinho, né? A gente nunca pode deixar essas ações diretamente para o governo. Eu vejo isso também, tenho conversado com alguns empresários, que é importante a parte privada começar a se envolver junto ao governo. Nós temos aí, inclusive, construindo alguns fóruns lá em Brasília para a participação dos líderes do transporte. Até porque nós sabemos a necessidade de cada ponto do país, né? Qual as necessidades em rodovia. Nós temos aí há séculos, né? Rodovias federais que não têm ainda uma operação de infraestrutura. Literalmente, a gente tem vivenciado em redes sociais, caminhoneiros mandando vídeos e postando, e com custos absurdos dentro dessas ações logísticas, né? E isso encarece, obviamente, a parte final, né, que eu digo que é a parte da população de consumo. Do lado da operação que nós temos que atuar junto com o poder público é acelerar essas partes e deixar o privado atuar aonde a gente entendemos, na verdade, que é uma parte que o poder privado, né, teria muito mais força de ações, como, por exemplo, a concessões de alguns portos, essas concessões que sejam aceleradas, concessões de aeroportos para o privado atuar. Nós temos aí um tema que, obviamente, é um tema muito a se discutir, né, e divide opiniões, e claro, as opiniões, cada um tem a sua ponto de vista, é importante se discutir, óbvio, né, como privatização dos Correios, né, que é um tema que vem se colocando há muito tempo, onde o privado não quer atuar como operador logístico, que eu acho que, no meu ponto de vista pessoal, acho que é importante isso, ter uma determinação de estar o privado atuando. A gente, inclusive, vamos desenvolver um grupo de líderes de transporte para esse tema, né, para se debater esse tema. E eu vejo também, Santos, nessa questão, uma abertura que o governo possa dar para investimentos estrangeiros também, né? Eu acho que a gente também temos que abrir e, obviamente, olhar o que dá certo em outros países em relação à logística. Nós sabemos aí logísticas importantes em outros países, e eu acho que a gente poderia desenvolver, você, que estamos aí diretamente acompanhando o setor do transporte, apoiando o governo, se reunindo com eles aí em alguns fóruns, alguns debates, para poder
está mais envolvido aquilo que nós podemos atuar. Então, eu acho que nesse momento o poder público tem uma grande missão, que é buscar investimento para o setor de infraestrutura, que eu acredito que o ministro, que nós temos aí, obviamente, uma boa relação, está fazendo um bom trabalho, mas que os empresários brasileiros também podem contribuir, se colocando aí a ser tomadores de alguns investimentos importantes para o nosso setor. Bacana, bacana. O que eu vejo é que as decisões políticas atuais, elas podem impactar a logística no futuro. Eu vejo que o governo vem tomando algumas medidas que, na minha opinião, serão de grande importância para que a gente possa organizar o setor de uma maneira mais séria e formal. Tenho visto que isso também traz um forte apoio do empresariado nacional, que me deixa muito alegre. Além disso, também estamos vendo o trabalho sério que o Ministério da Infraestrutura vem promovendo no país para que possamos ter um melhor controle e projetos sérios vêm sendo desenvolvidos, que com certeza deverão colocar nossa infraestrutura num patamar como não esteve anteriormente. Temos visto um movimento de organização sobre todos os modais, o que nos trará, em minha opinião, uma nova era na nossa logística no país. Como é que você enxerga isso, Félix? Santos, veja bem, todas essas iniciativas, né, que estão sendo tomadas, privatizações, né, o governo olhando, o Tarcísio olhando o formato de que o governo ele seja um gestor, né, e que as empresas colaborem sendo tomador de algumas grandes áreas aí importantes para o crescimento econômico. Eu vejo que a participação do empresariado brasileiro é o ponto fundamental para nosso avanço econômico. A própria, como eu acabei de estar informando, as próprias decisões aí que a gente tem vivenciado junto ao Ministério estão sendo decisões importantes, né? Se você acompanhar aí o grupo do setor de transporte, a gente tem, obviamente, muitos afazeres para que o sucesso aconteça em algumas áreas específicas, como essa questão do combustível, que ainda é um tema sempre discutido junto aos caminhoneiros, ao setor do transportes, né? Nós temos uma malha gigantesca de caminhoneiros autônomos que também deveríamos ter um trabalho muito específico com eles, porque o formato do transporte mudou muito, né? A frota própria acabou desaparecendo e entrando, aliás, diminuindo, melhor dizendo, diminuindo, e o setor do autônomo crescendo, né? Entrando no procedimento de atuante no modal rodoviário. Então, algumas ações, eu acredito que é importante do próprio governo atuar em algumas iniciativas. A gente ainda não tivemos um pronunciamento interessante do próprio BNDES em algumas ações que poderiam ser contribuídas para o setor da área da logística. Eu digo isso até mesmo para o próprio autônomo, né, que precisam aí, inclusive, agora, com a diminuição, nós podemos falar que eu até comentei com o empresário esses dias, ele atua no segmento automotivo, e agora com as operações paralisadas, as carretas estão paradas, né? Então, ele acaba sofrendo isso, né? Eu acho que também agora, eu falo que o mundo acordou para poder se reinventar, né? E nessa questão da pandemia, nós temos que tirar algo bom de tudo isso. Obviamente que essas questões de vidas que estão sendo perdidas é algo lamentável, obviamente, mas no nosso setor de transporte temos que entender que esse momento é um momento de se reinventar também, né? Então, começar a preparar algumas ações aí para que nós, né, do setor, tenhamos sucesso em outro segmento. Então, quem opera no segmento de automotivo, ele tem que reinventar rapidamente para atender o segmento que ainda opera, que é o segmento do agronegócio, que é o segmento do abastecimento do varejo, que ainda está acontecendo, né? Então, isso eu acho que é muito, muito importante. Cadeias
de atuações como a área farma, né? Uma área farmacêutica ainda, nesse momento, é um momento de grande escala. E é claro, né? Nós, nesse momento, temos que também entender que o poder público vai precisar atuar de uma forma rápida e até mesmo de se colocar de um preparo rápido para essas empresas que estão querendo atuar na área farma, que você sabe muito bem, não é simples você ir amanhã querer transportar para a área farma, você tem inúmeros requisitos para fazer isso, né? Uma das principais ações é o próprio Anvisa, que é uma discussão muito grande que nós temos com alguns associados que buscam essas dificuldades de atuação do setor, né? Dessa área da Anvisa. Bom, então acho que a gente tem que trabalhar nesse formato aí, Santos, vendo que nesse momento a gente se reinventa no setor da logística, né? As empresas que hoje estão atuando perceberam que ela rapidamente, para se manter de pé, ela teve que se reinventar, né? Teve que se reinventar mesmo, né? Teve que começar a pegar operações que ela não gostaria de atender, que eram as ações do grande varejo, atender o atacado, que algumas empresas acabavam se impedindo, né? Acabavam declinando algumas operações. Nesse momento de baixa operação e logística de algum segmento, tivemos que acabar atendendo esse setor. Eu tenho trabalhado um pouco para que nós, do setor do transporte, possamos atuar de uma ação uniforme de todos os modais. Eu vejo que a operação de investimento ferroviário, eu acredito que nesse momento o governo vai começar a operacionalizar isso de uma forma mais acelerada. Por quê? Porque nós poderíamos estar escoando muito bem a operação logística do nossa operação do agro, direto de uma operação de ferrovias, né? Nós temos aí dificuldades imensas de ligações do Maranhão para Santos, umas rodovias federais que são intransitáveis, né? Poderíamos fazer operação por ferrovias. E eu vejo também que o poder de investimentos do privado, do própria operação financeira de bancos privados, estão restritos por algumas empresas, né? Todo o mercado, obviamente, estão suspendendo qualquer ações de investimento por questão de instabilidade econômica, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então é o momento que o governo tem que atuar da sua força dentro dos próprios bancos públicos, né? Estabelecer uma ação direta de injeção de investimento e aí, obviamente, a gente possa ver a nossa retomada. Eu acredito muito nisso aí. Legal. Fala um pouquinho só para a gente sobre China. A CNNI tem até um segmento que cuida só de negócios com China, né? Fala só um pouquinho, rapidamente, para nós sobre isso, porque isso é muito importante nesse momento, né? Sim. Essa crise que a gente está vivendo aí, é muito importante a gente falar sobre China também. É o nosso maior parceiro, Santos. A China é o nosso maior parceiro de negócio. A gente não devemos, nesse momento, ter uma ação de culpa, né? Porque a questão de doença não é culpa, né? Eu acho que eu não acredito nas ações que as pessoas queiram colocar a vida de outras pessoas como prêmio, né? Não é isso. A questão hoje aconteceu e a China é a maior potência de operações de negócios do mundo, né? Uma potência econômica muito forte e nosso maior parceiro de negócio. E também, óbvio, que eles estão tendo, inclusive, né? Grandes problemas e prejuízo de operações que foram declinadas, né? Nós tivemos grandes associados aí que declinaram as ações econômicas com ela, diretamente tivemos alguns contatos aí com alguns núcleos chineses que pediram também apoio para que alguns contratos não fossem declinados. E o próprio Brasil, né, que também, obviamente, o nosso mercado, que consome muita coisa da China, sofremos operações que começamos a
a sentir a operação de problemas no finalzinho de janeiro já, né? Já começamos a entender que isso iria acontecer e não, obviamente, a gente não tinha essa proporção de paralisação total da economia, com todas as ações de deficiência dos portos. Nós temos aí a operação do Porto de Santos, que movimenta o maior número de contêineres vindo da China, hoje com uma operação praticamente zero, né? Então, nós estamos, toda a nossa indústria, toda a nossa cadeia de produção, eu posso dizer com toda a segurança que nós temos hoje quase 80% da nossa operação de negócios econômicos vem algo da China, né? Então, muita coisa são consumidos de lá, abastecem grandes indústrias, grandes meios de operações econômicas do nosso país. E o que eu vejo nesse momento, dentro disso, é que essas ações de tanto da importação e também da exportação que vai ser enviada para lá, eu acredito que tudo isso é uma operação de um trabalho também, como eu disse agora há pouco, em 10 mãos, com eles, né? Nós temos que se reunir. Eu estive alguns tempos atrás com o ministro da China e ele falava muito sobre isso lá em Brasília, em relação a investimento em infraestrutura, né? A China saiu da crise investindo em logística, em infraestrutura. Ele até fez um comentário interessante de entrega de e-commerce. Aqui nós entregamos em 4 dias, a China lá entrega em 4 horas. Então, assim, acredito nesse momento agora que eles também, por ser uma ação de uma potência, eles também se reinventam muito rápido. Eu acho que é isso também que a gente pode tomar como uma ação, como lição, né, para o nosso negócio, é que a China se reinventa muito rápido. A gente, como não só o Brasil, mas muitos países dependem deles. Então, agora, esse procedimento, eu acredito que não vai ser, não terá uma operação de alta baixa de consumo, né? Não tanto com a operação nós com eles, tanto eles com o Brasil. Acredito que vai ter uma operação que vai ter uma escala, obviamente, de crescimento, mas em pouco tempo vai retomar ao procedimento normal. A China hoje tem ainda uma força muito grande na economia em quase todo o mundo. Né? É isso aí. Eu acho que com a retomada da economia a gente vai ter uma série de adaptações, né? Retração em alguns setores, transformação nos padrões de consumo e etc. Né? Acho que muitos profissionais de logística e transporte não sabiam ou não usavam ferramentas online. É o exemplo do Fretify, por exemplo, que é a ferramenta que vem se transformando num aliado em tempos de pandemia, né? E ajudando uma série de empresas nesse momento. A gente já está vendo outros movimentos de consumo diferentes no mercado, né? Eu acho que, como algumas pessoas comentam, depois dessa pandemia, o mundo não será mais o mesmo, né? As pessoas começam a se adaptar ao trabalho de home office, coisa que não tinha essa cultura. Eu acho que a gente vai ter uma modificação bem séria e bem profunda daqui para frente. Isso também é bom, porque a gente evolui com o tempo, né? A gente vai se adaptando, se reinventando, traz novas tecnologias, desenvolve-se novos negócios e a gente consegue sair do outro lado com muito mais facilidade e muito mais fortalecido nessas coisas todas, né? Como é que você pensa o setor de logística a partir de agora? O que você espera de novo e o que você acha que vai permanecer? Olha, Santos, eu vejo que o setor de logística, nesse momento, a partir de agora, ele começou a entender que a gente não sabe como é que vai ser o amanhã, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser amanhã. A gente tem que presenciar agora, com qualidade agora, né? Entender o cliente agora, e sempre se preparando para o novo, para se reinventar. Né? A logística, eu vejo que essa lição dessa pandemia trouxe para ela o momento de se reinventar, né? De começar a atender. O que eu vejo, maior força, que a gente está presenciando isso, e as pessoas acompanham isso é muito interessante, essa pauta que a gente está falando,
que a logística do e-commerce tomou conta, literalmente, do procedimento do mundo dos negócios, da vida do brasileiro, né? As pessoas hoje consumindo muito mais pela internet, sabendo que o consumo em casa, ele chega, né? A gente está de parabéns, eu tenho parabenizado o pessoal os associados do e-commerce, parabenizado muito mesmo pela questão de muitas empresas aí que estão fazendo entregas do dia, compra hoje, recebe amanhã, né? Então, acho que isso é bem interessante. O mundo do e-commerce tomou a forma da vida das pessoas. As pessoas se conectaram, né? Por mais que o Brasil ainda tem muitas pessoas ainda com pouco acesso a essa conectividade do mundo online, mas a gente percebemos aí que o procedimento do mundo da logística para o e-commerce, para o varejo aconteceu. O formato da operação do setor num todo, né, de um formato de um todo, nós temos que ver que as decisões de alguns presidentes de algumas companhias estão sendo trabalhadas na forma de operações mais customizada, tentar operacionalizar com menos veículo, até porque maior custo, né? Vamos tentar redução de custo. Isso ações para qualquer cliente que você visita, para qualquer papo de empresário que você vem, é aquela redução de custo. O que eu vejo muito forte nisso, Santos, e vocês conhecem muito bem isso, a Target tem um formato bastante interessante, é a aproximação da tecnologia ao mundo da logística. Trabalhar esse formato de meio de pagamento, né? Toda essa operação de trabalho que hoje a gente percebe que estão sendo construídas, né? Na palma da mão, que a gente fala, né? Trazer o mundo na palma da mão, que é a vida no celular. Hoje ninguém vive sem um aparelho celular. A gente sabe muito bem que esse é o maior negócio que as empresas de logística têm para o seu futuro, né? Trabalhar em cima disso, eu vejo que é o maior formato que a gente possa apoiar nesse momento. Eu tenho falado com alguns empresários do setor do formato do varejo. Eu comentei ontem, inclusive, com um deles, e ele mencionou para mim uma grande questão muito importante. Félix, a gente percebemos que talvez grandes infraestruturas de logística eu não preciso. Eu preciso estar mais próximo do cliente, né? Então, eu preciso trabalhar com operações mais pontuais, né? Eu acompanho, estou acompanhando aí um pouco sobre o formato da Target, que vocês estão fazendo um trabalho muito interessante para o setor. O meio de pagamento hoje para o transporte, eu vejo que é um formato que vai vir com uma forma muito forte. Transacionar essas questões via mobile, eu acho que é uma operação que tem hoje uma força muito grande. Então, o que vai ser daqui para frente é uma logística tecnológica, é uma logística de renovação, né? É uma logística de tentar entender o cliente da forma que ele realmente precisa e de uma forma mais rápida. Como eu mesmo comentei agora há pouco, eu vejo que o formato do aéreo é o que vai sofrer, ele vai se reinventar nesse formato. Talvez nós temos um custo alto quando se fala de transporte aéreo, né? Nós podemos trabalhar um pouco mais sobre isso, né? Porque as pessoas, quando se identifica transporte aéreo com um valor alto, o valor agregado do transporte. Então, agora, obviamente, as empresas de transporte aéreo vão começar a traçar um procedimento mais com a redução menor, uma tarifa talvez mais próximo do bolso das indústrias, né? E aí se retomando isso. E acredito que agora também que algumas ações voltadas ao mapeamento nosso logístico para a ferrovia, acredito que vai acontecer muito rapidamente também. Eu vejo que o Brasil já teve por duas vezes, o Brasil nesse poucos anos, vamos colocar aí dentro de 5 anos, dois momentos que nós dependemos literalmente da logística. Então, hoje as pessoas sabem que depende do transporte, depende da logística. Hoje as mulheres hoje que são consumidoras muito do varejo, já são consumidoras da compra do sapato, da roupa pela internet, né? Elas já sabem disso.
Então, a gente agora acredito que nesse formato de algumas grandes lojas, eu tenho conversado com alguns também do formato aí, até alguns que estão pedindo aí falência de algumas redes, em trazer para uma operação mais enxuta as lojas do varejo, né? Então a gente precisa pensar nisso. E obviamente um ponto que a gente vai acabar tendo como um ponto de atenção a olhar, eu vejo que é a parte de construção civil, né? Vai ter muitos imóveis que vão ficar aí sem locação, as empresas vão começar a ver que pode trabalhar de casa, e isso obviamente vai afetar um setor, como eu te falei. Será um trabalho de formiguinhas que nós teremos que construir com a união do nosso setor, com as forças de todos os segmentos em conjunto, trabalhando o que a gente está fazendo agora, esse debate, né, que a gente está fazendo, essa construção dessa ideia excelente que vocês tiveram, acho que é um formato bastante interessante, então acho que isso é o que a gente vai ver no futuro, né? Muito diálogo, muitas ações de conferência. Agora, falar de empresário para outro é muito mais fácil, a internet nos ajuda muito, a tecnologia nos ajuda muito, né? Então, conseguimos ter contato para tomar decisões com o CEO, né, com o tomador de decisões, de uma forma muito rápida. Basta a gente se conectar e a gente está no ar falando com quem a gente quer decidir. Então, é o que eu vejo hoje como um amparo aí para o que vem pela frente. Então, você concorda que a capacitação de profissionais e de empresas nesse momento se vê como essencial para melhores negociações e uma retomada mais assertiva dos negócios? Concordo plenamente, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que as ações agora têm que ser muito mais assertivas, né? Nós temos que fazer. Eu estava vendo uma entrevista da Luiza Helena, né? Da rede Magazine Luiza, e eles, como base, né? Milhares de lojas, né? Tomaram uma decisão assertiva de não demitir ninguém, né? Isso é muito importante, né? Para alguns, são poucos que conseguiram fazer isso. Mas é assertiva, porque a mão de obra, para você preparar a mão de obra é uma coisa muito difícil, né? Mas eles se reinventaram, né? Trabalharam um processo de marketplace excelente, fizeram uma operação de apoio ao pequeno varejista. Eu achei muito interessante o formato da Luiza Helena, achei que ela, como sempre, faz um trabalho bastante como CEO da companhia. E aí, assim, eu concordo plenamente. A gente tem que ser muito mais assertivo, Santos. A gente tem que trabalhar agora com esse formato aí, como a logística ela vem com esse formato, né, de ser exato, né, com tempo, entre custo, etc. Eu acho que sim, o formato nosso tem que ser desenhado desse sentido, sim. Bom, legal. Eu acho que essa conversa foi muito bacana. A gente está tirando dessa situação toda que a gente está vivendo hoje uma experiência muito grande, e eu acho que a gente tem que pegar esse aprendizado todo e transformar ele num conhecimento para que a gente possa ter resultados melhores no futuro, né? Eu queria muito agradecer a oportunidade de fazer parte dessa conferência de logística online, organizada aí pelo Fretify, pela Log School, pela conversa com você, Félix, falar um pouquinho também da importância da CNN Log na área de logística, que eu recomendo a todos que vão até o site da CNN Log, vejam quem é a CNN Log, que é uma entidade de respeito e que tem uma influência muito grande no meio de logística no Brasil e no governo. E aproveito aqui para relatar o benefício das empresas aqui envolvidas nesse webinar também. O Fretify é a plataforma logística, né, integrada com um aplicativo que fornece software moderno na web, né, para a indústria, oferece cargas de forma automatizada, realiza gestão de cargas em mãos das transportadoras, parceiras, com tracking online. E a Log School, que acredita na educação e transforma empresas em profissionais.
é a maior plataforma de educação focada em logística e supply chain do mercado, né? E vem desenvolvendo um belo trabalho com seus cursos sobre negociações para logística, apoiando empresas, profissionais e maximizando suas habilidades em negociação, né? Félix, é um grande prazer poder participar dessas iniciativas que fomentam o setor. Parabéns ao Fretify, à Log School pela iniciativa. E obrigado você, Félix, mais uma vez. Deixo com você aí a tua despedida, para que você também possa dar teu recado para o pessoal. Santos, eu que tenho que agradecer a vocês, a Fretify, a Log School, todos vocês que me convidaram para esse bate-papo. À tarde, vocês não tem como falar de um trabalho que vocês estão colocando aí em relação à tecnologia. Eu estou muito feliz também em ter vocês também, nós como nosso associado, nossos parceiros de novos negócios, e obviamente a CNNI está à disposição para todos vocês que tiverem dificuldade de algumas ações de negócio, nos procure, mande e-mail, entre em contato com a gente com certeza vai buscar atuar no formato de novos negócios para você e para a tua empresa. É muito importante essa iniciativa que vocês estão tomando. Eu acho que o setor ter essas definições aí de ações, e agora no universo online, obviamente, é uma iniciativa muito interessante, porque possibilita, né, acionar vários empresários do Brasil inteiro, do mundo inteiro, enfim, para participar sobre isso. A Câmara, nós estamos à disposição, a CNNI está à disposição, a gente tem também o nosso canal lá, que é logisticatv.com.br, um canal que só fala de logística, e com certeza quero colocar aí a vocês aí, a Fretify, a Log School, a você, Santos, poder estabelecer lá as informações, né, e divulgar, obviamente, esse grande evento, essa grande iniciativa que vocês estão tomando aí nesses eventos, nessas palestras. Eu achei interessantíssimo, e eu, novamente, agradeço muito a vocês aí sobre isso. Um grande abraço para você, viu, Santos? Obrigado, Félix. Obrigado aí para todo mundo. E a gente segue por aqui. Muito obrigado.